Bom dia a todos. Então, nós vamos continuar com as nossas aulas de manejo de solo, preparando aí, entendendo o sistema plantio direto, seus desafios e suas oportunidades. Então, nós estamos falando sobre essa questão da estrutura do solo, né? Que é uma preocupação grande, como que as plantas de cobertura podem nos auxiliar. Então, é sobre isso que eu queria trocar umas ideias com vocês. Uma das coisas que tem funcionado muito no Brasil é o uso da braquiária. Se tem utilizado no Brasil Central com muito sucesso, e uma das razões é esse sistema radicular espetacular que a braquiária tem, e que pode alcançar até 2 metros de profundidade, uma planta C4, uma planta que responde muito bem à luminosidade, à temperatura quente, e eu venho acompanhando ela, tanto no Centro-Oeste como no Paraguai, por exemplo. No Paraguai, ela chega a produzir 10, 12 toneladas de matéria seca, condição de clima quente e úmido, né? Então, é uma planta assim que a Embrapa está acumulando uma série de resultados sobre ela e aparentemente é uma das plantas que tem maior potencial de recuperação da estrutura de um solo. E aí, como eu disse para vocês, quem tem solos arenosos deve considerar essa espécie. Mas nós temos muitas outras, né? Que eu queria comentar com vocês, né? Aqui nós temos guandu, por exemplo, né? Uma opção, nabo forrageiro, sorgo, crotalárias, né? Crotalária juncia, crotalária spectabilis, nós temos o milheto. Então, de fato, nós temos muitas espécies aí que podem ser utilizadas. As espécies que estão se destacando são dois objetivos assim bem distintos. Leguminosas para aumentar nitrogênio, melhorar o balanço de nitrogênio, aumentar a matéria orgânica e provocar diversidade biológica. E essas gramíneas C4 de alto potencial de produção de massa, como capim-sudão, próprio milheto, porque elas têm uma capacidade assim, extraordinária de produção de massa em curto período de tempo e uma capacidade de ciclagem extremamente interessante. Bom, então aqui alguns hoje também assim está avançando rápido e é importante esses policultivos. Então esses policultivos aí estão nos desafiando a gerar dados sobre a sua importância, mas todos os indicadores são de que a gente pode ter um resultado muito importante, né? Então eu vi um trabalho fora do Brasil aí, pessoal, que eles compararam assim, uma espécie, duas espécies, quatro espécies, 6 espécies, 8 espécies, até 16 espécies consorciadas. E eles mediram depois a atividade biológica do solo, todas essas coisas, né? E mesmo que tipo assim, 14 espécies consorciadas sejam algo impossível agronomicamente de ser feito, né, nos moldes atuais de lavoura que a gente tem, mas o pessoal colocou no experimento, né? E o interessante é que quanto maior o número de espécies, a biologia do solo respondeu a isso. Então, é importante a gente pensar assim que esses policultivos podem nos compensar os erros que a gente comete de manejo, por exemplo, uma monocultura de soja. Então, os mais tradicionais, nabo e aveia, no centro-oeste, milho e braquiária, que semeados juntos. Então, você vê esse sistema aqui, nós vamos estudar ele, o Santa Fé, embora esse milhozinho tá feio, né? Tá? Parece o milho aqui nosso do Rio Grande do Sul este ano. Tá feio. Mas a ideia é que esse milho aqui ele vai sombrear esta braquiária, ela fica abafada e depois, quando o milho secar a folha, a braquiária já está implantada. Outra alternativa é vir com herbicida, dar uma segurada na braquiária e favorecer o milho. Braquiária e crotalária. Bom, essa é se você tem problema de nematóides, então é uma boa estratégia. A crotalária também vai adicionar nitrogênio, né? Então, braquiária e nabo. Bom, como eu disse para vocês, a braquiária ela é violenta, né?
mas nesse caso aqui aparentemente está bem. Sorgo e braquiária. Bom, como a gente está vendo, se quiser colher esse sorgo aqui vai ser meio complicado, né? Mas foram bem. Mileto mais crotalária, mileto mais expectáveis, ó. Então, mileto mais rosiesenses, braquiária, e mais crotalária. Pô, aqui foi um super coquetel, né? Mileto, braquiária e crotalária. Então, como eu disse para vocês, eu vou mostrar uma apresentação do Maurício, eu levei a turma da agronomia lá para Sementes Aurora, para a gente ver os manejos e tal. E eu vou apresentar para vocês a apresentação que ele fez, né? Para nós lá. Eu tirei, via slide, eu tirei umas imagens da apresentação, mas ele tinha no coquetel dele milheto, capim-sudão, nabo forrageiro, trigo morisco e mais uma espécie. Ele tinha 5 espécies pós-soja. Aí ele, depois dessas 5 espécies, ele acamava tudo isso e colocava ainda uma aveia com nabo, por exemplo. Então era um festival de plantas de cobertura, né? E eu costumo brincar assim, 2 culturas de cobertura, né? Isso aí é que nem o Double X aí, né? Double Mac, aí, né? Aí a melhoria para o solo é espetacular. Claro que você não consegue fazer isso em toda a sua área, né? Mas se você fizer isso em 15% da área e vai rodando isso ao longo do tempo, é um manejo diferenciado. Agora, aqui sim vem a parte que eu queria compartilhar com vocês, né? Esse aqui, segundo a Embrapa, do nosso amigo Henrique De Biasi, dando os créditos devido a quem merece, né? Henrique De Biasi, ele, numa publicação dele de 2015, da Embrapa, vocês podem procurar, ó, De Biasi, 2015, documento 366. Até eu mesmo tenho que procurar, mas o meu monitor aí, o Gabriel Rintz, pode caçar para nós e depois me mandar e eu coloco à disposição de vocês. Ele mostra que a soja, vamos pegar a soja, né? Aos 85 dias após a emergência, agora, né, pessoal? 85 dias após a emergência com chuva, não 85 dias após a emergência sem chuva, né? Aí é complicado. Mas 85 dias, ela estaria produzindo 4,5 toneladas de matéria seca parte aérea, para mim surpreende, uma produção muito alta, né? 4,5. Raízes, 1 tonelada, e exudatos dessas raízes, 0,45. E se nós formos ver um trigo meio judiadinho, 75 dias após a emergência, 5,4 toneladas de matéria seca, tá coerente para mim, trigo produzindo um pouco mais do que a soja, mas olha só, em termos de raízes, o negócio fica feio, 0,5, e aí a risodeposição 0,22. E aqui que reside eu quero começar a aula discutindo isso com vocês. Vejam só, eu vou fazer um sistema soja-trigo, 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 soja-trigo. Eu vou adicionar pouco e quase nada. Pouco e quase nada. O que é essa risodeposição, professor? Não entendo o que é isso. Essa risodeposição é o que vai sustentar a vida do solo, a biota do solo. Então, além de nós não estar formando matéria orgânica, nós não estamos criando condições para a biota do solo. Porque esse carbono que é exudado pelas raízes, tem estudos que mostram que 70% da biota vai viver em cima desse carbono que é fornecido. Aí nós não fornecemos carbono, simplesmente não vai ter vida nesse solo. Agora vamos começar a virar o jogo. Eu vou fazer uma veia lá. Hein, professor? Fala, meu chefe. Semestre passado, nós fizemos um experimento também com mais ou menos semelhante a isso aí, e demonstra que não só tem pouca raiz, mas ele descompacta pouco também, que nós fizemos do ano passado, por exemplo, no seco, trigo, nabo e convencional, que seria gradear, né? E o trigo descompactou muito, muito, muito pouco ano passado. Tipo, teve pouca raiz que conseguiu infiltrar para baixo.
Pois é, Eduardo, muito obrigado pela sua Então, contribuição. E, de fato, eu estava contando para o pessoal que ontem eu estava lá em Tupaciretã, acompanhando uma semeadura de um ex-aluno nosso. Até fiquei bem feliz que o proprietário é formado aqui em Santa Maria. E era em cima de trigo, e ele estava usando o facão, né? E aí nós estávamos comparando a resistência do solo numa aveia em relação ao trigo. E é completamente diferente, né? A própria, numa condição de seca que nem nós estamos tendo, a emergência em cima da aveia, era uma aveia com ervilhaca, foi muito boa. E em compensação, em cima do trigo, nós estamos apanhando lá, que, olha, ele está apanhando, né? Porque não está fácil. Então, isso que você fala é perfeitamente compreensível. E aí nós vamos tentando melhorar o sistema. Então, nós vamos colocar o milho. Olha, o milho já, em vez de nós ficar na faixa das 5 toneladas, é um milho de segunda safra, né? Foi para 7 toneladas. Se ele fosse milho de primeira safra, ele podia chegar a 12, 15. As raízes já foi para 1,6, então, olha só, em relação ao trigo, já triplicou. Tá? E os exudatos, que eu queria mostrar para vocês, já foi lá para a casa do 0,70. Aí nós vamos para as nossas campeãs aqui, as braquiárias, a rosisiensis e a brisanta. Aí nós já estamos falando em 3,5 toneladas de raiz, mais 12 de parte aérea, e estamos falando aqui em 3,10 toneladas de exudatos. Então, olha que violência isso aqui, 3,10 contra 0,22, são 12 vezes mais exudatos, né? E o milho de primeira safra estava aqui, que eu estava mostrando para vocês, aí já foi interessante, uma tonelada de exudatos, mas a crotalária e milheto, olha só o milheto, que é muito forte lá no centro-oeste, né? O milheto com 1,5 de risodeposição. Então, agora que nós estamos vivendo esse momento de todo mundo preocupado com a parte biológica do seu solo, com inoculações, vindo muitos novos produtos, a gente tem que pensar em dar condições para a vida desses produtos, né? Desses bioinsumos. E a risodeposição é assim, é muito importante. Então, eu queria que vocês entendessem, né, a rotação de culturas para muito além da questão da matéria seca adicionada, mas sim sobre o impacto que isso tem sobre o solo como um todo, especialmente sobre a vida do solo, e isso está muito associado a essa risodeposição. Então, o que pelo menos é a minha postura, cada um de vocês pode ter a postura que vocês quiserem. Ao invés de ficar combatendo, dizendo, o produtor só quer plantar soja, não sei o quê, isso não está certo, eu procuro dizer assim, olha, você tem que saber, o teu sistema tem pouca adição de parte aérea, de raízes e de risodeposição, relação CN estreita, decomposição rápida. A soja realmente não é uma planta para melhorar solo. Ela tem que ser numa rotação de plantas que vão fazer o papel que ela não vai fazer. Mas ela vai te trazer dividendos, vai trazer rentabilidade para dentro da propriedade. Então, para que ela possa exercer o papel dela de nos remunerar, nós temos que ter outras plantas que vão fazer o papel de melhoria do solo. E é nesse sentido que as rotações devem ser pensadas. Agora aqui nós vamos esse aqui é muito discutível. Eu participei de uma banca aí recentemente e o orientador assim ele falou: eu não acredito muito que as plantas de cobertura possam descompactar biologicamente o solo. Então vamos pensar um pouquinho assim. Ó. Bom, descompactação é romper camadas compactadas, provavelmente, realmente uma haste mecânica, ela é mais eficiente. Certo? Mas a agregação do solo, as raízes são muito mais eficientes. A atividade biológica vai ser muito mais eficiente. Então, de fato,
muitas vezes a gente fica nessa aí de discutir se as raízes descompactam ou não descompactam o solo, mas de fato o que interessa é a agregação, porque se o solo tiver agregado, nós não vamos ter esse problema de compactação do solo. Então, nós temos que recuperar a estrutura do solo. E aqui eu mostro para vocês assim, ó, esse milho segunda safra, milho safrinha, ele não conseguiu modificar muito a resistência à penetração dessa situação aqui. Está compactado na camada dos 12 até aqui aos 25 centímetros. Aveia mais nabo. Olha, você sabe que eu sou um fã dessas plantas de cobertura, né? Trabalho com elas há muitos anos. Mas aqui eu tenho que mostrar para vocês, ó, não foi eficiente. Já essa Rusisiensis, opa, ela foi extraordinária. Milho mais Rusisiensis. Olha, foi eficiente, mas menos eficiente que ela sozinha. Por que ela foi menos eficiente? Porque o milho tirou parte do ciclo da braquiária. Então, essa situação aqui eu já vi a campo. Um produtor me contou isso. Ele disse, olha, eu usava a braquiária no meio do milho, safrinha, resolvi para favorecer a braquiária, tirar o milho safrinha, usar só a braquiária e eu faço em área menor isso, mas eu recupero melhor o meu solo. E aqui o resultado está mostrando isso. E aí eu pergunto para vocês, tá, esta aveia nabo não conseguiu descompactar o solo. O que teria que ser feito com essa aveia nabo? Escarificação. Uhum. Por aí mesmo. Então, se eu escarificasse essa área, sei lá, colocasse uma botinha, escarificasse, rompesse essa camada aqui dos 12 aos 20 e depois deixasse a aveia e o nabo agregar esse solo com as suas raízes e romper o restante de camadas que ainda tinham densidade, provavelmente eu teria uma situação melhor. Mas é muito interessante isso aqui, né? Esse tipo de pesquisa, assim, eles são muito interessantes. Agora, eu queria mostrar para vocês, a bem da verdade, que aqui nós estávamos numa situação extrema. Porque senão algum de vocês vão dizer, professor, mas aveia e nabo não é bom para a estrutura do solo, mas aqui nós estamos numa situação de 4,5 megapascal a 5,5. Então, isso aqui é uma super camada compactada, né? Então, esse resultado, o professor Dalvan Reinhardt, ele já tinha obtido aí, se vocês procurarem no ResearchGate dele, aí vocês vão achar os trabalhos que ele publicou. Ele mostra que a aveia e o nabo, eles têm limites para descompactar o solo. E quando o solo está muito compactado, nem o nabo consegue fazer o serviço, que seria a raiz principal, né, para descompactar o solo. Então, você veja que neste caso extremo, aí só a crotalária sozinha, a braquiária foi capaz de fazer isso. E aí o De Biase, ele argumentou que as raízes finas da braquiária são mais eficientes em penetrar nos poros pequenos. Pode ser, eu não tenho certeza que é esse o mecanismo, né, que esteja por trás disso, pode ser. Ou é porque o volume de raiz e de exudatos é tão grande que o solo se reestrutura, né, em função do volume. E essa braquiária, ela é bruta, como é que o pessoal diz? O sistema é bruto. Ela é uma planta acostumada a fogo, ferro, pouco fósforo, então ela é uma planta extremamente rústica, né? Então, essa compactação aqui, ela passou por cima. Bom, mas para nós interessa muito como que a soja ela percebe essas rotações, que a gente chama isso do footprint de manejo, né? Então, você veja o seguinte, num sistema soja, milho, safrinha, né, que é o sistema que da metade do Paraná é possível se fazer, né? Você veja que as raízes da soja, elas ainda se concentraram muito na camada mais superficial e não conseguiram se aprofundar, né? E agora, quando você tem uma braquiária, aí você tem uma distribuição radicular da soja muito melhor.
Por que que isso acontece? Pelos bioporos. Então, aí nós vamos voltar àquela imagem aqui que eu quero trazer para vocês, essa aqui. Ó, as raízes da soja são as raízes pioneiras. Elas vão criar esses bioporos, vão adicionar carbono, esses bioporos são muito estáveis. Então, depois, a raiz da soja... Opa, fui para o lado contrário, desculpe, gente. A raiz da soja, ela vai encontrar esses caminhos abertos para ela e ela vai aprofundando o sistema radicular. Então, uma das estratégias, e aqui eu não sei se foi usado cálcio, se foi usado gesso, se foi usado super simples, se foi usado enxofre, eu não sei. Mas, de fato, uma maneira biológica de fazer isso é criar essas estruturas no sistema plantio direto e, claro, depois não passar uma grade aqui para entupir tudo isso, né? Então, a continuidade dos poros, isso é muito importante. E aí nós chegamos nesse dado aqui que eu queria mostrar para vocês, um trabalho feito em 17 lavouras com diferentes sistemas de produção na região norte do Paraná. É um trabalho da Embrapa Soja, a Emater e a cooperativa Cocamar. Você sabe que o Paraná, impressionante, é o sistema cooperativo lá, né? É, assim, uma riqueza aquelas cooperativas, uma força econômica e assim, os quadros técnicos das cooperativas muito bem preparados. É impressionante, assim, a gente vê uma distinção em relação ao Rio Grande do Sul. Claro que nós temos ótimas cooperativas, está melhorando muito os departamentos técnicos, tudo isso está melhorando. Mas quando a gente vai para o Paraná, a gente fica com uma pontinha de inveja, né? Inveja boa. O sistema cooperativo no Paraná é impressionante. Bom, mas o que nos interessa aqui é mostrar para vocês aqui, ó, milho, soja, milho, soja. Mas esse milho, soja, talvez vocês estão pensando assim, professor, eu não entendo bem o que é esse milho e soja. Então, deixa eu explicar para vocês. O pessoal no Paraná, quando as coisas dão certo, né, porque às vezes não dão tão certo, eles semeiam a soja bem cedo, vamos dizer, em setembro, aí setembro, final de setembro, vão colher essa soja em janeiro, por aí, janeiro, início de fevereiro, e ali eles semeiam o milho, que eles chamam milho de inverno. E esse milho vai ficar de janeiro, né, fevereiro, até maio, junho. Eles colhem esse milho em junho e já dali a pouco já está de novo o sistema para soja. E o problema é que esse sistema soja-milho, então primeiro a soja, depois o milho, eles não conseguem colocar uma cultura de cobertura. E esse milho eles colhem no inverno, abaixo de chuva. Então eles entram com máquinas agrícolas porque tem que retirar rapidamente esse milho, porque senão ele estraga na lavoura. E aí a compactação do solo pega. Então é um sistema muito interessante assim para a gente estudar, porque de fato o milho adiciona uma quantidade grande de palha, mas ele não consegue evitar a compactação. E o fato também que você não tem diversidade de cultivo, né? Soja, milho, soja, milho, soja, milho. E aí o que aconteceu aqui? Olha só a infiltração. 8, 13, 20 milímetros. E essa lavoura aqui com 8 milímetros, toda chuva que exceder a 8 milímetros, ela vai escoar, vai dar erosão. Então, é um desastre. Isso aqui é um solo praticamente impermeável. E você vai dizer assim, mas como? Não entendo, professor. Nos Estados Unidos, a rotação recomendada não é soja e milho. A melhor rotação que os americanos encontraram é um ano de soja, um ano de milho. Um ano de soja e um ano de milho. E aqui nós estamos fazendo um ano de soja, um ano de milho no mesmo ano agrícola. E como é que pode estar ruim? É porque eu falei para vocês. Falta de diversidade e, segundo, compactação do solo na colheita do milho. É impressionante. E aí você vê que esse solo aqui vai ter muita erosão, porque qualquer chuva que exceder a 20 milímetros
vai escoar. Agora nós já vamos entrar para sistemas de recuperação. O que tem nesses sistemas de recuperação? Os caras incluíram no milho uma braquiária. Então, é milho mais rosizienses. Aí, a infiltração de água que estava aqui na média de 20, vamos assumir que estava na média de 20, agora ela já pula para a média de 40. Então, dobrou a infiltração. Aí já não é qualquer chuva que vai ocasionar erosão. E aí nós vamos para os sistemas mais consolidados. 3 anos, 5 anos, 9 anos. E aí a infiltração pula de 40 para 100. Opa, aí ficou interessante. Quer dizer que somente chuvas muito, muito intensas é que vão provocar erosão. E aí vem aquelas discussões, né, que eu procuro fugir, né? A solução é terraço. Não sei. Será que terraço vai segurar uma infiltração tão baixa como essa? Qual a distância dos terraços que nós vamos ter que ter? Qual o tamanho desses terraços? Então, fica muito complicado, porque o problema aqui é a infiltração de água muito baixa e compactação. E já aqui, mesmo que o cara tenha tirado os terraços, somente vai haver escoamento se houver uma bomba d'água, né? Então, você vê que é complicado você assim tomar uma decisão e dizer assim, olha, a solução agora é colocar terraço. Bom, certamente terraços vão contribuir, mas o principal é recuperar a estrutura física do solo. Pois não? Alguém queria fazer um comentário? Não? Então tá bem. Você vê que eu vou fazer um comentário. Hoje é sexta, né? Dia da gente levar as coisas com um pouco mais de leveza e de alegria. Esse trabalho feito em 2018, ele se adapta muito bem a 2020, viu? Porque, veja só, o vermelho está com uma situação bem crítica e o azul aqui está mandando, né? Então, é mais ou menos a situação que nós amanhecemos nessa quinta-feira após Copa Brasil, aí, né? Se é que me entenderam. Ei, professor. Sim, Isso aí. No caso, esses terraços ali seriam bem colocados para diminuir a velocidade da água, ou não? Depende de onde você está plantando. Tem gente que diz que está tudo normal. 2020 começou a ficar normal, professor. Estava estranho, né? O vermelho estava mandando aí no Brasil, né? O troço estava meio estranho. Agora parece que o normal está voltando. Bom, brincadeiras à parte, é impressionante essas diferenças de infiltração e como que isso reflete. Agora nós vamos falar o seguinte. Bom, professor, o senhor provou para nós, por A mais B, que a compactação é um problema seríssimo. Vamos lidar com ela. Vamos acabar com essa tal da compactação. Nós vamos até às 9h30, tá, pessoal? Então, vamos meter ferro no solo. Aí, o que nós vamos esperar com isso? Bom, primeiro, o resultado a curto prazo. Uma coisa rápida. Os resultados são perceptíveis. E a escarificação, embora muitos agricultores não gostem, ela é enquadrada como um preparo conservacionista. Então, a escarificação no mundo inteiro, ela é muito utilizada, tá? E ela é considerada um sistema conservacionista do solo. Agora, essa semana também eu tive a oportunidade de rapidamente ali conversar com o professor Marquesan e ver os trabalhos que eles estão fazendo na várzea ali, com escarificação, né? Na várzea, e praticamente eles estão adaptando hastes sulcadoras nas semeadoras para a várzea. E os resultados que o professor Marquesan está acumulando aí são muito interessantes, né? E eu diria para vocês, assim, para mim são bem lógicos, né? Porque a várzea, nós temos muito problema de estrutura de solo na várzea, né? Aquela argila, migração de argila. E aí a soja, ela precisa muito oxigênio na raiz. Então, quando você escarifica,
você dá condições para o aprofundamento do sistema radicular da soja, né? Se nós estamos falando aqui que 2, 3 megapascal é uma situação delicada para compactação e desenvolvimento do sistema radicular, na várzea, quando seco, olha, muitas vezes a gente tem valores superiores a isso, né? Bom, aspectos negativos. É que muitas vezes, se você tem um solo arenoso, por exemplo, fica o solo muito solto. E aí você pode perder essa umidade muito rápido, por exemplo, um ano que nem esse aqui, né? A outra questão é que esses poros, os bioporos lá, podem ser descontínuos, interrompidos. Você não está combatendo a causa, né? Que é a falta de matéria orgânica, falta de raiz, falta de diversidade, mas você está combatendo, assim, a consequência. É bem difícil acertar a umidade do solo. Até depois o colega da Embrapa vai mostrar a umidade que ele considera ideal. Na prática, eu tenho visto assim que a janela para a gente fazer essa operação da escarificação ela é bem apertada no calendário agrícola. Depois, assim, o que nós vamos fazer depois de escarificar essa área? Isso aqui é muito importante, né? Porque a escarificação mecânica, por si só, ela tem curto efeito residual. E a dúvida é o seguinte, quando realizar? Eu vou colocar a dúvida para vocês, né? Assim, a ideia de escarificar antes da soja é para que quando a soja estiver no florescimento, ela encontre a resistência à penetração bem baixa. Mas fica muito difícil você semear numa condição como essa, né? Então, o que o pessoal eu particularmente gosto da ideia, é fazer depois da colheita da soja. Outros colegas recomendam escarificar depois do milho, porque aí tem bastante palha e o solo fica protegido. É uma ideia boa, né? Depois do milho, muita palha, você escarifica, fica aquela palhada do milho e já coloca uma cultura de cobertura. Então, esse momento de quando realizar, ele é delicado. E depois eu adicionaria mais uma aqui. Aonde realizar? Esse é outro. Não dá para realizar a escarificação, ou não se deveria fazer em área total, salvo na várzea. Mas em Coxilha, nós tínhamos que escolher os locais aonde realizar, porque aonde está produzindo bem, nós não deveríamos fazer. E aqui não, isso aqui eu já apresentei. Agora, aqui são dados da Embrapa de 23 safras, comparando um plantio direto bem feito com um plantio direto escarificado. Por que vocês acham que isso é importante? Deixa eu explicar para vocês. Porque fora do Brasil, se escarifica bastante. Os Estados Unidos escarifica muito, é impressionante. Na Europa se escarifica muito. Então, sempre tem aquela dúvida, pô, mas se eu escarificasse o meu solo todo ano, a cada 2 anos, não ia produzir mais? Então, a Embrapa fez aqui um trabalho de 23 safras. É um trabalho de respeito, né? E comparando sempre o plantio direto comum com o plantio direto escarificado. E a gente olha aqui que, na maior parte dos anos, não houve diferença estatística. De fato, só houve diferença estatística em 2 anos. E foi a favor do plantio direto intocado. Mas você sabe que eu gosto de olhar números assim com outros olhos. Então, veja aqui, ó, em 94, 95, provavelmente foi um ano seco, a escarificada ganhou um pouco do plantio direto. Depois, no ano de 97, 98, de novo, o escarificado ganhou do plantio direto. E depois, nós vamos achar mais um ano que eu tinha visto aí, onde é que está ele? Tinha mais um que eu tinha visto. 99, professor. 2009? Não. Não, 2011 ali, ó. 2011, 2010. 2010, 2011 isso. Também. Aqui está um pouquinho acima. Então, você veja o seguinte, que no balanço de 23 safras não se justificou a escarificação em solo que não estava severamente compactado.
Então, para mim, que sou da conservação do solo, do plantio direto, com quem eu me identifico, é um resultado que me agrada. Tá? Mas eu não descarto isso aqui. Ó. Tem anos que você vê uma diferença que não deve ser descartada, porque às vezes uma diferença como essa pode te ajudar. Bom, mas esse gráfico aqui é o tipo de gráfico, meus amigos, que eu gostaria de ter gerado. Você tem uns gráficos assim que eu olho para eles e digo assim, esse gráfico eu devia ter gerado. Esse aqui é um que eu, se tivesse a marca, a minha marca aí, eu gostaria. Olha que bonito. Resistência, penetração e retorno econômico. Esse gráfico aqui do DeBiase é espetacular. Solo que não está compactado. Você faz escarificação e toma prejuízo econômico. Solo que está compactado, acima de 3 megapascal, você faz a escarificação e tu tem lucro. E quando está muito compactado, tu tem um lucro absurdo, que é o que os agricultores me dizem. Alguns agricultores dizem, professor, eu escarifiquei meu solo e produzi 6 sacos a mais, 8 sacos a mais. Bom, depende do tamanho do problema que a gente tem. Se o solo está muito compactado, a escarificação realmente vai trazer retorno econômico. Agora, se o solo não está compactado, a escarificação vai trazer prejuízo. Então, tu vê que troço complicado que é recomendar para um agricultor escarificar a sua área ou não. Ela é crítico, é um negócio assim muito difícil, porque você pode ter um resultado negativo, como pode ter um resultado altamente positivo. E, professor? Sim. Acho que o maior problema é que se tem as duas situações na mesma área, né? Vai ter pontos dentro do talhão que vai ter retorno, escarificação, e vai ter pontos que não vai ter retorno negativo. Gabriel, você adicionou o ponto da agricultura de precisão, exatamente. O problema é que você convive com as duas situações no mesmo talhão. E aí o tamanho da dificuldade para a gente fazer uma prescrição se torna muito grande. E é mais ou menos por isso que a gente define zonas de alto e baixo potencial produtivo, exatamente para poder ter uma solução para as zonas de alta e ter uma outra solução para as zonas de baixa. Mas o seu raciocínio está perfeito. Agora, eu queria, assim, antes de entrar na agricultura de precisão, porque nós estamos ainda conversando de assuntos gerais, né? Por exemplo, você pega uma área de arrendamento. O cara te entrega a área praticamente no momento da semeadura, com uma alta lotação de animais, resistência e penetração de 4 megapascal. O que nós vamos recomendar para esse produtor? Olha, bota um facão aí, uma haste sulcadora na tua semeadora e seja o que Deus quiser, né? Vamos torcer para que chova bastante. Porque se você não fizer nada, você vai ficar aqui nessa situação. Você vai ficar no prejuízo, porque a possibilidade de retorno é muito alta. Agora, é a área própria sua, você vem conduzindo bem, vem fazendo uma rotação, matéria orgânica está boa. Bom, aí, mesmo que você tenha que o diabinho diga para você, acho que está na hora de dar uma escarificada nessa área, você tem que lembrar que a probabilidade de retorno econômico ela é baixa. Eu gosto muito, Gabriel, de trabalhar com aprendi com professores aí ao longo dessa vida. Agricultura, a gente trabalha com probabilidade de resposta. Nunca prometa para um produtor, eu vou fazer isso e isso aqui vai lhe produzir 6 sacos a mais. Porque são muitas variáveis, são 54 variáveis. Então, por mais confiança que eu tenha na minha recomendação ou no produto que eu estou recomendando, sempre vai depender de outros fatores, uma conjunção de outros fatores. Então, eu gosto de falar para os produtores assim, probabilidade de resposta. A probabilidade de resposta a calcário num solo ácido é altíssima. Mas pode ter casos que não vai ter resposta. A escarificação num solo compactado, a probabilidade é alta, mas pode ter casos que a gente não tenha a resposta esperada, porque sempre
você tem muitos fatores atuando. E na escarificação, então, isso parece ser uma verdade incontestável. Bom, ela é tão complicada, ajuda, né? Não existe consenso nem dentro na universidade. Se tu perguntar para 3, 4 professores do mesmo departamento, você vai ter 2, 3 respostas diferentes, e isso que nós estamos aí com a compactação nos acompanhando há 20 anos. Fala, meu amigo. Não, é só mexer, professor. É aquela palavrinha que ajuda os agrônomos sempre, né? Depende. É exatamente isso aí. É isso aí. Mas muitas vezes as pessoas pensam que o cara está enrolando, né? Mas a gente tem que dizer assim claramente para o agricultor: olha, se a escarificação ela pode dar um retorno muito interessante, mas nós temos que achar onde que está o problema. E aqui o que a Embrapa nos diz? Eu gostei dessa apresentação da Embrapa, por isso que eu recomendo para vocês assistirem com calma. Eu acho que o Henrique De Biasi, ele conseguiu fazer uma síntese muito boa do conhecimento teórico e prático. Porque se você pegar assim, compactação do solo do ponto de vista teórico, nós temos toneladas de artigos, mas é uma loucura o que se produziu de ciência. Só que na hora de chegar para o agricultor, é uma coisa simples. Escarifica ou não? Qual o retorno? A gente fica numa insegurança danada. Né? Porque aí é aquilo que você falou. Aí depende, professor. Olha, o conhecimento científico está aqui. Produzimos 50 artigos científicos sobre compactação do solo. Então, tu vai dizer assim, então compactação do solo não é problema no Brasil. Já produzimos toneladas de artigos, sim, mas 50% das lavouras estão compactadas e os agricultores estão em dúvida do que fazer. Então, é complexo a situação. Mas olha o posicionamento que a Embrapa adotou aqui. Prática corretiva de cirurgia. Perfeito. Acho que é isso mesmo. Nós não devemos incentivar os agricultores a usarem a escarificação rotineiramente, salvo solo de várzea, integração lavoura-pecuária mal feita. Sim, casos excepcionais são tratados como casos excepcionais. Adotada com critério. Esse que é o problema, né? E aí, quem estabelece o critério? Isso aí é que nem o VAR. Chama o VAR aí para nós decidir. Aonde que está a linha do impedimento aí? Porque, às vezes, a pergunta do Gabriel, a decisão da onde escarificar tem que chamar o VAR. Não é uma decisão que tu faça facilmente. E, às vezes, tu erra, né? Coincidentemente, o pessoal errava muito a favor do Corinthians e do Flamengo, né? Muito bem. Sempre associado a práticas biológicas. As plantas é que recuperam a estrutura do solo. Eu acho que esse aqui é um ponto importante. E hoje em dia a gente tem também os insumos biológicos, né? Então, associar plantas de cobertura com insumos biológicos parece uma coisa muito interessante. Tendência. Execução simultânea ou após a semeadura da cobertura, aquilo que nós estávamos falando, né? Escarifica e coloca uma planta de cobertura, ou coloca a planta de cobertura e escarifica depois. Aqui eu tenho uma amável discordância, né? Para não ser burro de carga, né? Para só não seguir o que o pessoal fala aqui. A umidade do solo. O colega colocou que a umidade seria friável. Isso aqui vocês têm que testar na condição de campo de vocês. Primeiro, escarificação em solo úmido, em hipótese alguma. Aí é para agravar o problema. Quando espelha a parede, aí, hipótese alguma. Não pode fazer quando o solo está úmido. Agora, o momento para escarificar, na minha opinião, não é o momento da friabilidade, é um pouco mais seco. Mas vocês vão ter que testar isso a campo. Ele tem que desmanchar o solo. E o que acontece é que, às vezes, no perfil do solo, você tem variação de umidade. Às vezes, a umidade está boa na superfície, mas em subsuperfície está muito úmido. Então, tem que cuidar bastante, é por isso que é aí que nós somos os agrônomos, né? Para ir no detalhe.
e cuidar bem essa questão da umidade do solo. Ele tem que desmanchar, tem que esboroar a terra. Se não fizer isso, nós não estamos na umidade certa. E o problema é que aí nós vamos lá para o meu amigo Spade, São Gabriel, ou Bagé. Aí você nunca está na umidade boa, porque uma hora o solo está muito seco, outra hora está muito úmido. E aí fica complicado, a janela vai passando, é época de descalificar, então... baixa velocidade. Isso aqui também, o agricultor gosta de fazer tudo muito rápido, mas a escarificação tem que ser um negócio para reduzir a desagregação. Nunca usar ou evitar uma gradagem subsequente. Procurar usar um rolo de esturrador. Por quê? Tu vai abrir uma fenda no solo. Aí depois tu bota a grade e tu entope toda essa fenda. Então, não é essa a ideia. Utilizar culturas com alta produção de raízes, preferencialmente gramíneas forrageiras. E minimizar o tráfego na área logo após a operação. Eu acho que está muito boa essa recomendação da Embrapa, viu? Eu colocaria aí mais uma coisinha por minha conta, que não é consenso, mas eu colocaria aplicar o calcário antes aí, para corrigir perfil. E aqui são casos aí, o próprio Gabriel me mandou da lavoura dele, da lavoura da família, né? Casos de haste sulcadora. Então, a haste sulcadora, gente, ela realmente favorece o enraizamento inicial, né? Como a gente está vendo, aqui numa situação de compactação. Mas isso também, assim, se não está compactado, tu pode mobilizar muito solo, pode perder umidade. Então, assim, se tiver uma chuva muito pesada em cima de um solo que foi escarificado, ele pode dar uma adensada. Então, assim, não é a regra geral. Mas situações que você tem solo compactado, a haste ajuda. Mas não dá para generalizar. Depende da textura do solo também. Solo leve, isso aqui não é tão significativo. E integração lavoura-pecuária mal feita, aí sim a gente tem uma resposta muito interessante. Teve uma época que a própria Embrapa ela queria assim, meio que padronizar, sabe? Se usar a haste é sempre melhor do que o duplo disco. Mas não foi possível fazer isso, viu, gente? Tem lugares que o duplo disco vai melhor e tem lugares que a haste vai melhor. E o que é pior aí, Gabriel, para complicar a tua cabeça aí, na mesma propriedade você tem talhões que vai melhor. A haste tem talhões que vai melhor no duplo disco. Aí o cara enlouquece, porque diz, não, professor, eu preparei a minha semeadora, ela vai tocar desse jeito aí, não tem como ficar fazendo isso. Bom, mas é complicado do operador, né, professor? Textura, umidade, fala. Para complicar a vida do operador, que vai ter que ficar tirando e trocando mecanismos. Mas assim, a gente está falando por que não foi possível. Tu imagina o pesquisador, vamos dizer assim, da Embrapa, lá de Passo Fundo. O cara chegou à conclusão que a haste sempre produzia mais, na condição do experimento dele. Aí ele tentou generalizar isso para todo o estado, e não deu certo. Não deu certo. Porque os agricultores disseram, olha, eu fiz teste comparando e não se comportou dessa forma. Bom, aí tem um diagnóstico da estrutura rápida, que eu vou deixar para falar isso em outro momento, não vai ser agora. Considerações finais. Para evitar a degradação do perfil, cuidar com o tráfego de máquinas. E essa parte aqui, gente, hoje é o grande ponto, viu? É o pulverizador. Gente, o pulverizador, vocês não têm ideia do que esse bicho está fazendo aí. Tem estudos aí práticos do próprio Maurício, de outros, e nosso mesmo, a gente já fez alguma coisa nessa linha. O pulverizador, a resistência à penetração vai para 4 megapascal. E a produtividade de soja cai assim vertiginosamente. Hoje, eu estava... O pessoal da GCO aí nos fez uma visita essa semana
para nos mostrar as novas tecnologias aí em semeadoras, né? E uma das coisas que eles têm aí de tecnologia nova é que você informa uma lavoura de milho aonde passou o rodado do pulverizador nas safras passadas. E ali ele desliga a semente. Ele faz um desligamento linha a linha, como a gente faz na hora de arremate de lavoura. Eles estão fazendo isso agora nas áreas de onde passou o pulverizador, para não botar semente ali, porque o retorno daquela semente é baixíssimo. Então, é melhor nem colocar planta ali. Tu vê o ponto que a coisa está chegando, né? E eu tenho amigos produtores que estão adaptando o haste para depois que terminou a safra, o cara vem e passa uma haste sulcadora só onde que passou o rodado do pulverizador para soltar a terra e depois botar a planta de cobertura. Então a coisa está ficando assim muito difícil, viu? Manejo biológico. Essa parte aqui para mim ela é apaixonante, né? Como vamos manejar biologicamente o solo para recuperar a estrutura? Manejo adequado de animais, né, e de plantas, pastagem. Uso de plantas de cobertura, consórcios, né? E a escarificação, aí pode entrar a haste sulcadora também, né? Colocar o fertilizante fosfatado mais profundo. Então, são estratégias que a gente pode fazer. Agora eu vou mostrar para vocês um trabalho antigo que nós fizemos para completar essa aula de hoje, que eu espero que vocês estejam aproveitando. Um trabalho antigo que nós fizemos em Santa Rosa. Então, aqui eu mostro para vocês, para mostrar para vocês que esse negócio da compactação vem nos acompanhando há muito tempo. Esse trabalho aqui foi feito em 2008, 2009. Então, nós estamos falando isso aqui de 13 anos, 14 anos, 13 anos. Então, a ideia era trabalhar com um perfil bem estruturado e um perfil com compactação. Aliás, o que são essas coisinhas brancas aqui? O que é isso aqui? Micorrizas. Hifas de fungos, micorrizas. Então, isso aí é sinal de agregação. E aqui vocês veem alguma micorriza? Não vê nada aqui, só vê compactação. Então, tá. Qual é o problema da compactação do solo severa? É que a água disponível ela fica muito restrita. Porque quando o solo está seco, a resistência à penetração é o fator limitante. E quando o solo está úmido, a falta de oxigênio é o fator limitante. Então, nunca está bom. Quando falta chuva, tem ar, mas não tem água. E quando tem chuva em abundância, tem água, mas não tem oxigênio. Então, é aquela história, né? De dia falta luz, de noite falta água. Então, nunca está bom, né? De dia falta luz, de noite falta água. Aqui, quando está seco, tu tem ar e não tem água. E quando está úmido, tu tem água e não tem oxigênio. Ou seja, nunca está bom. E nós temos a capacidade de mudar muito a infiltração. Então, os nossos solos, a infiltração normal, ela seria de 50 a 100 milímetros. E nós reduzimos essa infiltração para 10 vezes menos. Então, o que sobra para fazer? Sobra fazer escarificação mecânica ou escarificação biológica. E eu estou mostrando isso para vocês porque isso é um trabalho que a gente fez, como eu disse, há 12 anos atrás. Né? Então, muito tempo atrás. Bom, esse trabalho, então, foi feito pela nossa equipe, com 2 doutorandos que trabalhavam comigo na época. O Rodrigo Nicoloso hoje é pesquisador da Embrapa. E o restante desse pessoal aqui são todos professores hoje. O Vitor é professor, o Jardes é professor, e o Raul está terminando o doutorado dele na Califórnia, trabalhando com uva, certo? Com videiras lá.
Raul Zidane, craque de futebol. E nós fizemos esse trabalho associado à Coopermil, né, a Cooperativa Mista de São Luís, e foi feito nesses produtores aqui, no seu Milton, no seu Gassen, que era o pai do Dirceu Gassen, infelizmente, tanto o pai quanto o Dirceu Gassen falecidos, seu Fabrício e o seu Jantes. Então, escolhemos 4 propriedades rurais e foi feito o trabalho de escarificação. Olha, esse escarificador que nós tínhamos, isso há 14 anos atrás, era o jumbo. Quem tem um jumbo aí encostado embaixo de um eucalipto é esse bicho aí que nós tínhamos lá em Santa Rosa. E aí nós tínhamos a área escarificada e a área em plantio direto. Certo? E depois aqui, olha só, fazendo uma semeadura em cima de uma área recentemente escarificada. É complicado, né? Não é fácil. Você fica com a superfície muito, muito ruim. Mas aqui eu já mostro para vocês o tipo de experimento que nós fizemos, né? Você tinha a área em plantio direto e a área escarificada. E agora vocês já vão ver as coisas ficar bonitas, né? Olha que beleza de cultura de cobertura, né? Nabo com aveia. Aí não é o professor Telmo, isso aí são os agricultores. Nós trabalhamos on-farm. Aliás, faz 20 anos que eu trabalho com essa estratégia de on-farm. Ela é muito interessante. Tem coisas boas e tem coisas ruins. Mas eu diria para vocês que tem mais coisas boas do que ruins. Bom, aqui está o nosso estudante aí mostrando o nabo forrageiro. O nabo forrageiro lá em Santa Rosa, ele produziu 7 toneladas de matéria seca. Olha, era um senhor nabo, né? Você vê a produção de matéria seca dele é extraordinária. Potássio tinha 200 quilos. Nitrogênio, 100 e poucos. Então, realmente muito bom. Nós fizemos toda a parte de física do solo. Fizemos, então, a parte de densidade, porosidade, e fizemos os testes de infiltração, Gabriel. Aí que nós construímos os infiltrômetros. Então, os nossos infiltrômetros lá já tem uma história de 12 anos. O Rodrigo Nicoloso, que era o meu estudante, ele era muito inventivo, né? Então, ele adaptou da Embrapa esse tipo de infiltrômetro, que ficava fácil para nós conduzir, porque tinha uma reguinha, bastava você abastecer ele e fazer as leituras. E aqui eu quero começar a discutir os resultados que nós obtivemos nesse trabalho. Primeira dúvida, vale a pena escarificar ou não? Então, aqui eu mostro para vocês assim, plantio direto de aveia em solo intacto e em solo escarificado. Olha, deu 700 quilos a mais de aveia em solo escarificado. Eu deveria dizer para vocês que essas áreas lá em Santa Rosa não estavam muito compactadas. Compactação média, 2,5 megapascal. Quando eu usei o consórcio nabo e aveia, plantio direto contra escarificado, de novo eu não obtive estatística, mas foi 800 quilos a mais de produção de matéria seca. Então, para mim, isso aqui foi uma coisa bem interessante em termos de plantas de cobertura do solo. Mesmo que a implantação das plantas de cobertura do solo seja desfavorecida pela escarificação, ainda assim a produção de matéria seca pode ser maior. E muitos agricultores me reportaram isso, né? Professor, produzi mais aveia na área escarificada, alimentei mais terneiros aí. Eles, olha, isso é um resultado esperado. Então, você pode explorar melhor as suas plantas de cobertura se elas tiverem um ambiente mais favorável. Mas aqui que eu quero mostrar para vocês nas preferências de cores do professor, né? O azul, lembrando assim uma coisa muito boa, né? Que seria o consórcio com a escarificação. Na camada de 0 a 5, foi o tratamento que teve a maior macroporosidade. Na camada de 10 a 20, olha, ele ficou em segundo lugar, mas os 2 melhores tratamentos foram os consórcios.
Então, veja só, aquele agricultor que pensa assim, mas será que vale a pena botar nabo ou faço só aveia? A diferença está aqui, ó. A macroporosidade de 5 a 10, onde que já começou a compactar o solo, ela era só 3% na aveia, e quando colocou o nabo junto, foi lá para 10%. E quando escarificou, continuou. A mesma tendência se manteve em profundidade, e a gente pode dizer, então, que a macroporosidade ela foi favorecida pelo policultivo e foi favorecida, né, pelo menos em parte, pela escarificação. Então, agora nós vamos para resistência à penetração. Professor, Pois não. qual seria a macroporosidade ideal? Acima de 10%. E segundo a Embrapa, não deveria ser muito superior a 20, 25, porque senão a água passa muito rápido no perfil. Então, o ideal é que ela infiltre rápido, mas não tão rápido que você perca a umidade da camada superficial. Ela tem que ficar retida. Por isso que tem que ter um equilíbrio entre a macroporosidade e a microporosidade. Não basta só o solo estar seco. E eles argumentam assim, se não o solo de praia, areia, ela seria o melhor solo agrícola. E não é, porque ele tem muita macroporosidade, tem porosidade à vontade lá. Só que a água passa que é um foguete. Né? Então, esse é o ponto. Foi bem observado. Obrigado pelo comentário. Bom, beleza, obrigado. Eu quero mostrar para vocês aqui a resistência à penetração da situação inicial. Não estava tão compactado, né? 2 megapascal, tá bom, né? Aí, quando escarificou, olha, reduziu de 2 megapascal para 1,5. Ó, houve um efeito da escarificação. Agora, quando escarificou e colocou nabo ou aveia, ou só utilizou o consórcio? Bom, os dois sistemas, eles diminuíram a resistência à penetração para 1. Então, embora não estivesse compactado, ainda assim o policultivo e policultivo mais escarificado foi os melhores tratamentos. E eu queria mostrar essa distinção para vocês aqui, ó. Escarificação e escarificação com plantas de cobertura. Para mim, fica bem claro que a escarificação com planta de cobertura teve melhor performance. Bom, vamos em frente. Quanto maior a macroporosidade, aí até 10, como eu falei para vocês aqui, o máximo que nós chegamos foi a 14, menor foi a resistência à penetração. Então, se a gente quer diminuir a resistência à penetração, tem que melhorar a macroporosidade ou a estrutura do solo. E o R2 disso aqui, ó, foi altíssimo, foi 90%. E aí, quando a gente vai para a infiltração, de novo, o que aconteceu? Os policultivos e a escarificação foram os melhores. Então, a gente já começa aí uns ajustes muito bons, ó, ajustes lá em cima. Nós fizemos, Gabriel, 8 repetições. Então, foi um trabalho assim extremamente exaustivo, né? E agora a produtividade, que é o que todo mundo se preocupa, né? Inclusive nós. Então, assim, ó, melhor tratamento, nabo e aveia escarificado. Soja, foi o teto de produção. Mas não diferiu do plantio direto só com policultivo. A estatística diz isso. Mas eu olho assim, olha, 300 quilos a mais são, vamos fazer exato aqui o número, 3.490 menos 3.730 dividido por 60, são 4 sacos. 4 sacos de soja a mais a R$100 são R$400 por hectare. Então... Desce daí. Desce. Ah? Eu não... Desce. Não é para subir ali. Não. Maurício, muda o teu microfone, mano. Não entendi bem a pergunta, mas daqui a pouquinho eu já termino aí, vocês podem fazer a pergunta tranquilo.
Mas estatisticamente não é diferente. Tudo bem. Mas estatisticamente foi diferente, por exemplo, você fazer nabo e aveia em solo escarificado contra, por exemplo, o plantio direto só com aveia. E o teto de produtividade, então, foi nabo e aveia em solo escarificado ou só nabo e aveia. Então, para mim, isso já há 12 anos, nós publicamos isso aqui na Revista Brasileira de Ciência do Solo, e, na verdade, hoje os agricultores estão fazendo isso com sucesso. Eu mesmo tenho trabalhado. Tá, cansei. Vai pro chão aí. Fica aí. Ué, o que tem de novidade aí no mercado? Bom, essa máquina aqui, ó, é o Fertilus. E esse senhor aqui é o senhor Montagnier. Está o nome dele lá atrás, Montagnier. Esse senhor foi um engenheiro aposentado da Semiato. Ele foi um dos principais caras que desenhou a Semiato. E agora ele inventou esse monstrengo aqui, ó. Com perdão da palavra aí, né? O criador e a criatura. Essa máquina aqui é um subsolador e colocador de cálcio em profundidade. E ele usa aqui uma turbina de ar e ele coloca esse cálcio com pressão dentro do sulco que é aberto pela haste. E aqui ele está me apresentando essa máquina, né? Essa invenção. Então, veja, nós estamos falando de formação de perfil, estrutura, correção, e o engenheiro aí criando uma máquina para fazer isso, né? Como é que acontece? Aqui a haste sulcadora ela vai até 50 centímetros de profundidade e o cálcio é colocado, um calcário bem fino, um óxido de cálcio, tem que ser um pó. Ele é colocado por essa turbina de ar para o interior do solo. E segundo a teoria, se a gente conseguir fraturar bem esse solo, esse cálcio ele se distribuiria lateralmente no perfil, coisa que aqui não aconteceu. Nós fizemos um trabalho em Palmeira das Missões e não conseguimos provar ganho de produtividade com esse sistema. Mas eu diria para vocês que precisa mais pesquisa, né, para a gente entender o funcionamento de máquinas como essa. Na cana-de-açúcar funciona muito bem, na implantação de café, na implantação de silvicultura. Então, em várias culturas se utiliza isso. Eu diria para vocês assim, é um caso extremo, né? Se você tem uma situação muito extremada, que uma máquina dessas ela se justificaria. Mas do ponto de vista de engenharia, ela é interessante, né? A gente tem que acompanhar esses projetos. A outra alternativa, assim, esqueçam as marcas, né? Embora eu tenha uma relação de amizade muito grande com a Stara, mas aqui não é comercial. Nós estamos analisando produtos que podem resolver o nosso problema, certo? Então, esqueçam a parte comercial, por favor. Esse equipamento aqui, ele é um pulverizador, um distribuidor de sólidos e um semeador pneumático. E eu quero destacar aqui, nesse momento, essa característica dele de ser um semeador pneumático. Professor, não estou entendendo nada do que o senhor está falando. Bom, aqui está uma turbina, né? Mesmo princípio de ar, só que em vez de aplicar um sólido, nós vamos aplicar sementes. Mas por que isso interessa? Bom, professor, essa barra aqui, ela pode subir. Isso aqui pode chegar a 1,80 m. Então, abre muitas possibilidades. Então, vejam só. Nós podemos semear uma cultura de cobertura numa barra de 27 ou 30 metros. Certo? O que nós temos? Uma turbina de ar, que vai conduzir as sementes por tubos condutores. Nós temos um misturador e separador de sementes e uma canaleta para a saída das sementes e um defletor para espalhar elas. A 8 km ou 10 km por hora, eu consigo colocar 140, 130 quilos de semente
por hectare. Bom, opa. Aqui está uma foto que eu tirei numa feira para mostrar para vocês. Então, a semente ela vem por aqui, ela é entregue nesse defletor e aqui ela é espalhada. Então, ela tem que cair a semente até essa metade aqui e até essa outra metade. E esta turbina aqui vai largar a semente aqui e aqui. Alguém vai dizer assim, mas não entendi nada disso aí ainda, professor. Então, vamos lá. A soja está nesse estágio fenológico aqui. Foi atacada um pouquinho aqui, né, por uma vaquinha, alguma coisa aí, está comendo a folha aí da soja. Mas esqueçam isso. A soja está amarelando a folha. O que a gente faz? Vem com aquele equipamento e sobressemeia o azevém, ou o milheto, ou o capim-sudão, ou a cultura de cobertura, o mix de cultura de cobertura. E aí, as folhas da soja, ao caírem, vão criar condições de umidade para a emergência desta pastagem. Falando assim, parece uma maravilha, né? E é uma maravilha. Mas só que nem sempre você consegue implantar bem a sua pastagem. Se for um ano seco, nós vamos ter problema. Dependendo do tipo de cultura de cobertura, umas se adaptam mais, outras menos. Então, não é uma coisa assim que a gente possa dizer, olha, faça isso que não vai ter problema. Sempre vai aquela perguntinha assim, depende, né? Você tem que trabalhar com uma quantidade de sementes maior, talvez se basear também no banco de sementes que você tem. Então, se você aliar as sementes que vão germinar e mais o banco de sementes que você tem, aí vai ficar uma coisa jóia. Mas o ideal seria o seguinte, quando você colhe a soja, já está implantada a pastagem. E aí a compactação vai ser muito menor, a ciclagem de nutrientes vai ser muito melhor, a conservação do solo vai ser muito melhor e o sequestro de carbono, a matéria orgânica vão ser muito melhores. E a ideia genial, quem teve, eu gostaria de ter tido eu, como eu disse para vocês, foi usar a barra do pulverizador para colocar a cultura de cobertura. Então, são ideias. Você pode fazer isso de avião, como muitos agricultores fazem. Pode tentar fazer com o Hércules, mas nunca fica muito bom, né? Então, se você conseguir ter uma situação como essa, isso aqui seria a conservação do solo perfeita, porque você nem colheu a primeira cultura e você já tem a cobertura implantada. Então, você não vai mobilizar nada o solo. E aí você pensa aquilo que eu falei para você. Os bioporos dessa soja já vão estar sendo preenchidos pelas raízes do azevém ou da aveia, né? No caso aqui, azevém. Bom, concluindo a aula. Nós fizemos um estudo na zona de baixo potencial produtivo de quais as estratégias para recuperar a área. Esse artigo já está publicado, viu, pessoal? Esse aqui já saiu publicado. Então, eu queria mostrar para vocês assim. Testemunha, só aveia, pior tratamento, produtividade de soja. Então, vamos dizer assim, na zona de baixo eu vou botar gesso. Melhorou um pouquinho, estatisticamente não foi diferente. Então, gesso em solo compactado não deu retorno. Vou escarificar a área, professor. Bom, escarificamos. Estatisticamente foi melhor do que deixar como estava. E isso aí eu espero que na aula de hoje tenha ficado bem e claro isso. E se vocês olharem a palestra do De Biasi, vocês vão entender bem o que eu estou falando. Nós encontramos exatamente isso. Gesso mais escarificação. Opa! Por que nós usamos gesso aqui, pessoal? Porque a área já tinha sido calcareada. Então, eu queria botar uma fonte de cálcio. E nós optamos por colocar gesso. Mas poderia ser um filler, podia ser um calcário. Para mim, o resultado seria muito semelhante.
Então, nós encontramos resposta da associação da escarificação com uma fonte de cálcio. Só as plantas de cobertura em solo compactado. Olha, foi melhor, mas não foi a melhor solução. Mas foi melhor do que deixar como estava. Gesso mais plantas de cobertura. Não trouxe o efeito que nós esperávamos. Escarificação mais plantas de cobertura. Opa! Olha, 2018 são 8 anos depois que nós fizemos aquela pesquisa, lá em Santa Rosa. Agora, essa pesquisa em Não Me Toque. E confirmou o mesmo resultado. Escarificação mais plantas de cobertura cá em cima. E agora o super tratamento. Quem me conhece, eu sempre gosto de fazer os tratamentos mais malucos possíveis aí, né? Eu sempre brinco assim, é o tratamento do professor, o super tratamento. É gesso, escarificação e plantas de cobertura. Quer dizer, uma fonte de cálcio escarifica e entra com planta de cobertura. Agora eu poderia ter o super tratamento, seria gesso, escarificação, plantas de cobertura e mais biológicos, inoculação de biológicos. Bom, aí fica show de bola. Mas o que aconteceu? Foi o teto de produção. Bom, então alguém vai dizer, então já sei, professor, é cálcio, vamos dizer que seja calcário, escarificar e plantas de cobertura. Só que isso aqui funcionou na zona de baixa. Na zona de alta, a história foi bem diferente. E isso foi conduzido no mesmo ano. Então, veja só, na zona de alta, a testemunha, que antes estava produzindo aqui embaixo, agora ela já produziu lá em cima. O gesso, aí funcionou bem. Funcionou bem. A escarificação na zona de alta, negativo. Gol contra. Então, a gente quis aumentar a produção e ela diminuiu. O gesso mais escarificação, olha, voltou para a situação inicial. Melhorou, mas voltou para a testemunha. Plantas de cobertura num solo que não estava compactado, opa, funcionou excelentemente bem. Escarificação mais plantas de cobertura do solo, que é essa aqui, aí, de novo, funcionou bem, mas não foi o teto de produção. E o supertratamento também não foi o teto de produção. Então, na zona de alta, qual é a mensagem? É utilizar plantas de cobertura sem mobilização e aumentar um pouquinho o calcário. Então, o que eu queria mostrar para vocês é que a melhor solução que a gente tenha, dependendo de onde você está na lavoura, pode ter um resultado bem diferente. Com isso, o que eu quero concluir para vocês? Manejo químico do solo, manejo físico, manejo biológico, qualidade de sementes, qualidade de semeadura, manejo físico sanitário, manejo fisiológico, qualidade de produtos e tecnologia de aplicação e o clima. Que esse é o que está nos judiando. Mas são as técnicas que nós temos que aprender a colocar tudo isso em conjunto. Rendimento da lavoura é diretamente proporcional ao conhecimento aplicado por hectare. Nosso amigo, em homenagem a Dirceu Gassen, essa assim, é a mensagem que eu gostaria que vocês levassem. Eu acho que o que eu tinha tinha mais coisa para mostrar para vocês, mas basicamente eu vou terminar com essa imagem aqui para vocês olharem bem ela. Vamos terminar a nossa sexta pensando nisso aqui. Raízes de capim-sudão. Olha que vassoura. Passar uma vassoura no teu solo. Sorgo. Braquiária. Milheto.
Olha, aqui até que o trigo, sei lá, né? O trigo foi muito bem aqui. A aveia. Mas olhando, independente se uma raiz ou outra cresceu demais aqui, olha as gramíneas tropicais contra o resto. As gramíneas tropicais, o potencial é fantástico. Então, aí você entende, né? Os nossos amigos utilizando capim-sudão, milheto, diferentes culturas de cobertura, exatamente para alcançar esse resultado aí. Aqui eu queria mostrar para vocês essa imagem aqui do campeão. O Maurício de Bortoli foi nosso aluno aí, ocupou as cadeiras que vocês estão ocupando aí, agora nas suas casas, mas na nossa querida universidade aí. Esse aqui é o que ele faz, Gabriel, depois da colheita da soja, não em toda a área, bem da verdade. Capim-sudão, nabo, trigo morisco, né? E olha aí na caminhonete. Capim-sudão, nabo, milheto, trigo morisco. Então, olha só a produção de matéria seca que você tem aqui. Você tem uma produção de 15 toneladas de matéria seca. E em cima dessa matéria seca, ele acama isso e faz a semeadura no verde. E bota uma aveia. Tá louco, professor? Não é possível. É isso aí mesmo. Esqueçam de novo as marcas. Vocês, né, esqueçam que o trator é John Deere, esqueçam que a semeadora é uma Quadri da Kuhn, esqueçam as marcas. O que eu quero que vocês olhem é o verde das plantas de cobertura. Então, em cima disso aqui, ele ainda bota mais uma rodada de plantas de cobertura do solo. Aí é uma loucura, né, gente? Aí, olha aí, semeadura no verde. Aí é para enlouquecer, né? Aí é outros sistemas diferentes. Mas o que eu queria parar de compartilhar com vocês e mostrar de que, sim, nós temos muita inovação na área de manejo. Fico muito feliz com isso. Alguns dos inovadores são egressos da Universidade de Santa Maria, mas certamente eles não aprenderam isso em sala de aula. Eles aprenderam isso no dia a dia. Mas os princípios, eles aprenderam em sala de aula. Então, o que vocês têm que aprender são os princípios. Por isso, assistam às aulas, leiam o material que eu estou disponibilizando, assistam o vídeo, não para responder a prova. Vocês vão ter que responder uma prova, mas é para o conhecimento de vocês. E mais do que o conhecimento, se puderem aplicar isso nas suas casas, nos seus assistidos, nos seus familiares, isto é o que vai fazer a diferença. E eu, como professor, quando eu visito um ex-aluno que está fazendo um trabalho exemplar, eu fico muito feliz, né? Então, pessoal, aproveitem, porque tem muita coisa acontecendo no campo. Eu sempre me bato muito com isso. Às vezes eu escuto colegas muito críticos aos agricultores, mas esses mesmos colegas não reconhecem os agricultores fazendo inovação, que nem o Maurício, né? Olha o sistema que o cara está fazendo. Eu posso apresentar isso para qualquer pesquisador de fora do Brasil, que o cara vai ficar louco. O cara vai dizer, puxa vida, mas que sistema avançado. Então, assim como nós temos coisas muito erradas, nós temos coisas muito avançadas. Depende aonde você quer olhar. Eu sempre me inspiro naqueles agricultores que são inovadores, que fazem coisas diferentes e procuro entender o que eles estão fazendo. Mas eu não fecho os olhos para dizer que tem muita coisa errada. Evidentemente que nós temos muita coisa errada na agricultura, mas só apontar erro não constrói. A gente tem que reconhecer os erros, mas valorizar os acertos. Essa é a minha posição assim técnica. Posso estar correto, posso estar errado, mas tem me norteado bem isso. Deixa eu ver no chat aqui. Professor,
Esses mixes comparados não podem trazer plantas daninhas que o produtor não tinha na área? Rodrigo Ferreira. Muito obrigado, Rodrigo. Aqui um colocou assim, cavalo paraguaio, esses vermelhos. Ai, 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 não vamos arrumar briga aí. Bom, é o seguinte, Yuri, não vamos arrumar briga na sexta-feira, né? Vejam só. Vejam só. Risco existe em tudo que a gente faz. Tá? A questão hoje muito é assim, puxa, vamos fazer multiplicação de biológicos on-farm? Essa é uma briga extraordinária. Por quê? A Embrapa diz que nós não deveríamos fazer. Muitos pesquisadores renomados dizem, olha, isso aí vai dar contaminação. Vocês vão multiplicar organismos que vão prejudicar a lavoura, talvez a saúde humana, talvez, sei lá. Bom, tudo pode ser verdade, mas o tempo vai dizer. Tem muitos agricultores fazendo biofarm e com resultados, biofábricas, com resultados muito interessantes. E a mesma coisa os policultivos. Sim, existe um risco, mas eu diria assim, o benefício, a probabilidade de sucesso ela é muitas vezes superior ao risco associado. Vale a pena você experimentar, viu, Rodrigo? Amigos, sei que vocês têm aula, desejo uma ótima sexta-feira, que vocês estejam motivados para cada vez entender mais esses sistemas complexos. Obrigado, gente. Desculpe as brincadeiras aí. Tudo de bom para vocês. Professor, o senhor pode me escutar? Oi? O senhor me escuta? Sim, escuto. Eu queria só fazer mais uma pergunta, se o senhor puder responder, já engatando ali o senhor mostrou uma foto ali do cultivo no verde, nas plantas coberturas ainda verde. E tem sido isso cada vez mais comum no Rio Grande do Sul, né? Só que a minha dúvida é o seguinte, até que ponto isso é benéfico em relação à competição que essas plantas ainda verdes, elas podem ter em relação com a planta que você acabou de semear, com relação a nutrientes e água e tudo mais? Yuri, essa sua pergunta ela é excelente e eu gostaria que você fizesse para toda a turma, quando todos estiverem aí. Mas eu não vou te deixar o final de semana sem uma posição. Assim. Primeiro, ela é uma técnica que ela seria, para algumas culturas, funciona melhor do que outras. Por exemplo, trigo em cima de nabo. E qual seria a lógica disso? Que o nabo se decompõe muito rápido, sabe? Então, você, aproveitando ele verde, você retarda a decomposição e permite que o nabo se estabeleça e aproveite esse nitrogênio que está sendo ciclado. Essa é a lógica. Segunda questão, não é toda cultura que se adapta a isso. Os agricultores tentaram fazer isso para a soja e não deu certo. Então, algumas culturas se adaptam a isso, outras não. E o tipo de cultura de cobertura antecedente, ela conta muito. No caso do nabo, que 80%, 90% é água, isso tem funcionado muito bem. Então, se você tem uma leguminosa jovem, também pode funcionar bem. Então, é um sistema avançado, mas nós não temos encontrado alelopatia, não temos. A ciclagem de nitrogênio foi melhor. E os produtores me reportaram que as sementes vêm com vigor, a planta vem com vigor muito superior aonde você não faz isso. Então, Yuri, é um assunto assim extremamente inovador e eu trouxe isso para vocês como a título de desafio. Mas nós não temos recomendação técnica e não tem nem pesquisa ainda para validar isso. Então, isso são coisas que os agricultores estão fazendo e que a universidade ainda não gerou, ou a Embrapa, não gerou dados que possam suportar isso. Mas eu comparo um sistema como esse como a sobressemeadura. A sobressemeadura é muito parecido com isso. E a gente não diz, mas tem problema de alelopatia, mas tem problema disso, daquilo. Sempre.
Bom, amigos, vamos voltar a Professor. este assunto na semana que vem, na terça-feira, às 18 horas. Acredito que é um bom tema para a gente começar a trocar informações e ter essa vontade de aprender, de tentar aprimorar os nossos sistemas produtivos. Uma ótima sexta-feira, boa aula para quem tem aula e vamos tocar para frente aí. Um grande abraço. Show, valeu, professor. Abraço, senhor. Abraço.